Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos e queridas amigas, eu estou tão feliz pela oportunidade de compartilhar mais uma vez o Evangelho com vocês. Eu sei de todo o meu coração que Jesus Cristo vive. Como isso é gratificante, como traz esperança na vida. E hoje pretendo compartilhar com vocês as palavras do Salvador, que estão em Doutrina e Convênio 69 e 70. Vocês estão vendo que eu não estou de terno, né? Estou com uma camisa de manga comprida. E minha esposa falou assim, coloca uma camisa de manga comprida, fica tão bem. Mais informal, mais próximo das pessoas. E daí eu segui o conselho da minha esposa, embora eu prefira o terno. Irmãos, é muito bom estar com vocês hoje, irmãs, e compartilhar mais uma vez o Evangelho, tá bom? Muito bem. Entre os dias 1º de novembro e 12 de novembro de 1831, aconteceram em Hiram, Ohio, 4 conferências, imagina. E o profeta Deus recebeu várias revelações. Essas revelações de 69 e de 70 foram recebidas naquele período, ou logo nos dias seguintes, tá bom? Doutrina e Convênio 69, nesta revelação, foi uma revelação recebida do Salvador Jesus Cristo a Oliver Cowdery, dando instruções. Oliver, ele ficou encarregado naquela conferência de pegar os manuscritos do Livro dos Mandamentos e levar até Jackson, 1.500 quilômetros, lá no Missouri. E ao fazer essa viagem, ele deveria levar também as doações em dinheiro. Interessante que o senhor, nesta sessão 69, ordenou que um irmão o acompanhasse, porque ele ia passar por regiões desertas, sem habitação, sem pessoas, caminhando, andando, nos transportes da época, e uma distância muito grande. E era uma região desabitada, muitas partes dela. E o Senhor então designou John Whitmer para ir junto. Interessante que muitas pessoas alegam que Joseph não confiava em Oliver e coisas assim. O Senhor e Joseph confiavam plenamente em Oliver, tanto que ele foi encarregado disso. E para a segurança de Oliver, John Whitmer foi designado para ir junto. Então vamos aprender um pouco aqui juntos, eu e você. No versículo 1 de Doutrina e Convênio 69 diz assim: Escutai-me, diz o Senhor Deus, para o bem de meu servo Oliver Cowdery, não é prudente que lhe sejam confiados os mandamentos, que eram os manuscritos, e o dinheiro que ele levará para a terra de Sião, que eles estavam comprando terras, edificando Sião naquela região, e muitos começariam a jornada para lá. Então era necessário que fosse comprado terras e providenciado meios para quando essas pessoas lá chegassem. Então continua. E o dinheiro que ele levara para a terra de Sião, a não ser que vá com ele alguém que seja verdadeiro e fiel. Portanto, eu, o Senhor, desejo que meu servo John Whitmer vá com meu servo Oliver Cowdery. Quando eu estava lendo e ponderando sobre essa escritura, o que me chamou bastante atenção foi, a não ser que vá com ele alguém que seja verdadeiro e fiel. E eu fiquei ponderando e queria perguntar para você, o que é um membro que é considerado verdadeiro e fiel? Quais as características de uma pessoa assim? Eu não vou perguntar se você é um membro verdadeiro e fiel, porque eu acredito que é. Mas eu gostaria que você respondesse quais são as características dessas pessoas tão maravilhosas que nós tanto amamos, que edificam o reino de Deus na terra?
fiquei pensando algumas coisas. Pensei que um membro verdadeiro e fiel é aquele que guarda os mandamentos. Fiquei ponderando que um membro verdadeiro e fiel é aquele que vive o Evangelho aos domingos na igreja e participa ativamente, mas também vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Fiquei pensando que um membro verdadeiro e fiel é alguém que se pode confiar na igreja, no trabalho, na escola, na universidade, nos estudos, enfim, na sua vida familiar, nos seus momentos de lazer, em todos os momentos. E poderíamos conversar mais, mas eu vou pedir para você que se encha de coragem, tá bom? E coloca um comentário aqui neste vídeo. Na sua opinião, quais são as características de um membro verdadeiro e fiel? Procura lembrar de algumas pessoas que você conheceu que, da sua perspectiva, é tão fiel, tão verdadeiro. Lembro-me de tantas pessoas assim. E quando eu começo a lembrar delas, lembro uma característica que se acentua mais numa, mais na outra e mais na outra. Então, escreva algumas características. Não se estenda muito no assunto, mas uma ou duas frases, tá bom? O que é um membro, uma pessoa verdadeira e fiel? O que ou melhor, quais são as características de uma pessoa assim? Muito bem. Depois, continuando, o senhor havia designado John Whitmer também para servir como um registrador da história da igreja. E no versículo 7 diz assim, contudo que meu servo John Whitmer viaje muitas vezes de lugar em lugar, de igreja em igreja, para que mais facilmente obtenha conhecimento. Pregando e expondo, escrevendo, copiando, selecionando e obtendo todas as coisas que serão para o bem da igreja e para gerações vindouras, que crescerão na terra de Sião, para possuí-la de geração em geração, para todos sempre. Amém. Então, aqui, o Senhor está dizendo que os registros que John Whitmer iria escrever, ele ia ajudar as gerações que viriam. Como exemplo de uma pessoa que foi muito fiel em registrar a história, eu lembro do presidente Wilford Woodruff, que durante muitos anos, todos os dias escreveu em seus diários. E muito da história da igreja hoje vem dos diários do presidente Wilford Woodruff. E o presidente Kimball, ele nos ensinou sobre diários. Eu gostaria de ler aqui nesse antigo manual do Instituto uma citação do presidente Kimball. Ela é um pouquinho extensa, tá bom? Já vou avisando. Mas eu gostaria que você pudesse prestar atenção nas palavras do profeta, do presidente Spencer W. Kimball. Diz assim, abre aspas, seu diário particular deverá registrar a maneira como você enfrenta os desafios. Não imagine que a vida mude tanto assim, que suas experiências não serão interessantes para a sua posteridade. Experiências de trabalho, relacionamento com as pessoas e consciência das ações que são certas ou erradas sempre são importantes. Seu diário pessoal, assim como muitos outros, falará de problemas que ocorrem em todas as gerações, problemas constantes, problemas tão velhos como o mundo, e a maneira como você lidou com ele, a fim de resolvê-lo. Seu diário irá conter seu próprio íntimo, sua verdadeira imagem, em vez de retrato que é apresentado aos outros, ou da figura de você que os outros fazem, como se cosméticos fossem aplicados a tudo que você já fez.
fazendo-o parecer irrepreensível, sem falta, como um rosto maquilado para uma apresentação pública. Há uma tentação em se pintar com palavras as virtudes de alguém, em cores ricas, ao mesmo tempo que se quer alvejar, como com sabão em pó os vícios. Há, porém, um abismo oposto ao acentuar apenas o negativo. Pessoalmente, não aprecio as pessoas que mergulham nas fases feias da vida que estão relatando, seja sua própria ou de outrem. A verdade precisa ser dita, mas não devemos ressaltar as coisas negativas. Mesmo uma longa vida, cheia de experiências inspiradoras, pode ser reduzida ao pó através de uma única história feia. Por que batermos na mesma tecla a respeito daquela história feia na vida de alguém que tem sido a maior parte do tempo circunspecto? Seu diário será sua autobiografia e, assim sendo, deverá ser mantido cuidadosamente. Só você é você mesmo e deve haver incidentes em sua experiência que são mais nobres e louváveis da forma como ocorreram a você, que se acontecessem na vida de outra pessoa. Haverá um raio de luz aqui, uma experiência de fé ali. Você deve ser verdadeiro e registrar o real de si próprio, e não que as outras pessoas possam ver em você. Sua história deve ser escrita agora, enquanto é recente e os detalhes reais estão disponíveis na memória. Um diário é uma literatura que denota a superioridade de um povo. Cada um se tornará superior em sua vida humilde. O que poderá ser melhor para seus filhos, seus netos, que registrar a história de sua vida, seus triunfos sobre a adversidade, sua recuperação após uma queda, seu progresso quando tudo parecia negro, seu regozijo quando finalmente conquistou algo? Algumas coisas que escrever poderão ser eventos sem grande significado, mas haverá ricas passagens, as quais serão citadas por sua posteridade. Arranjem um caderno, meus jovens, um diário que dure toda a vida, e os anjos poderão fazer citações dele na eternidade. Comecem hoje e escrevam suas idas e vindas, os pensamentos mais profundos, as conquistas e os desapontamentos, as associações e os triunfos, as impressões e os testemunhos. Lembrem-se de que o Salvador chamou a atenção daqueles que deixaram de registrar eventos importantes. Essa mensagem, fechar aspas, fim da citação. Essa mensagem está na Liahona de junho de 1977, com o título Os Anjos Poderão Fazer Citações dele, do presidente Spencer W. Kimball. Eu gostaria de fazer um convite a todos nós, aqueles que estão há muito tempo sem escrever no diário, que possam voltar a escrever. Aqueles que talvez não tenham um diário, ou você mesmo que faz tempo que não tem registrado, compra um caderno de capa dura, de preferência, ou pode ser um caderno comum. Eu lembro uma vez que a primeira vez que eu fui a Salt Lake City foi em outubro de 1888, na conferência. Eu servia naquela época, era bem jovem, tinha uns 35, 36 anos mais ou menos, e eu fui na conferência em Salt Lake, devido ao meu chamado como conselheiro na presidência da Estaca, primeiro conselheiro. Na época o presidente era o presidente Orville Wendell Jr., na Estaca São José dos Campos. E quando eu estive lá, eu comprei um pequeno caderno,
né? De capa dura, assim, que era My Journey, que é meu diário, né, em inglês, bem bonito, e simples, mas bonito. E daí eu colei eu peguei um daqueles post-it, né, coloquei aqui, escrevi um bilhetinho pro presidente Saraiva, né, que era foi o meu primeiro presidente de ramo, o meu pai espiritual, tal, escrevi algumas coisas assim, bem rápidas, e levei para ele, né, um presente muito simples, mas está aqui, né, ele falou assim, eu nunca tive um diário tão bonito assim, mas eu gostei mais do bilhetinho. E eu lembro do presidente Saraiva, muitos anos atrás, eu sempre cito ele, né, você já percebeu, ele incentivando nós a termos diários. E hoje, então, eu venho convidar você para que, e eu também, possamos ter um local. Hoje nós temos computadores, né, talvez você queira escrever no Word, eu prefiro fazer assim, que fica mais fácil. E então você escreve ali a sua história, acontecimentos do seu dia a dia, os desafios de trabalho, de família, criação de filhos, os problemas que surgem, como você resolveu, como você buscou inspiração, como a inspiração chegou, as vezes que você sentiu o sangue ferver dentro do coração e agiu sem ser por inspiração, enfim, coloque ali no seu diário. E daqui a algumas gerações, seus netos, bisnetos, tetranetos poderão ler o seu diário como um tesouro inestimável. E eu não sei se é porque eu estou com um pouco mais de idade, né? Eu não sou velho, mas eu estou assim, coroa, né? 62 anos. E eu começo a pensar mais nisso. E eu gostaria de deixar esse convite, desafio com você, tá bem? Escreva como você conheceu a igreja, como foram as suas primeiras impressões, o que te levou ao batismo, as primeiras amizades no Evangelho, as primeiras experiências com o Espírito Santo. E conte se você fez missão, enfim, registre a sua história e será de grande valor. Eu já contei um vídeo bastante tempo atrás aqui, uma história do meu avô Aldo Fernandes de Lima. O meu avô Alberto Nelito, ele era militar e ele era músico, né? Tocava na banda do Exército, lá em São Leopoldo, no 14 bis, era o quartel lá. E ele faleceu ainda bem jovem, né? Mas o meu avô Aldo Fernandes de Lima, ele faleceu aos 94 anos. E ele conta uma história, ele compartilhou essa história comigo, que ele trabalhava numa profissão que não existe mais daquela maneira, né? Ele tinha uma carroça fechada atrás, tipo um baúzinho, né? E ali ele colocava o pão, que ele passava de madrugada, bem cedinho na padaria, e ia de casa em casa, e o nome era, ele fazia o reparte do pão. Então ele ia de casa em casa, ele tinha os fregueses, e deixava o pão na porta das casas que eram os fregueses dele. E ele fazia isso. Ele conta que num dia bem frio, de madrugada bem cedinho, ele ia chegando numa venda, né? E parou lá para tomar um café. E tinha uma outra carroça lá de uma outra pessoa, que ele era o transporte da época. E começaram a conversar e daí ele descobriu que o outro carroceiro era de Berto Cílio também, lá da região onde o meu avô residia, né? Quando era criança. E daí eles começaram a conversar, quem eram as famílias, e o outro conversou e disse, nossa, então você é filho do Fernandes, né, que era o pai do meu avô. Ele, né, sim, tal. Daí ele falou pro dono da venda assim, olha, se esse moço quiser comprar qualquer coisa aqui nessa tua venda, você pode vender tudo para ele. Se ele não pagar, eu passo aqui e pago. Porque o pai dele era o homem mais honesto que tinha lá. O pai desse outro carroceiro, ele tinha uma venda, um armazém, né? E ele vendia para as pessoas e anotava no caderninho. E quando chegava no final do ano, depois da colheita, eles somavam, via quanto dava e a pessoa pagava. Imagina, no caderninho, né? Na palavra.
e houve uma praga de gafanhotos e as lavouras foram todas consumidas. E então o meu avô, o pai do meu avô, Aldo Fernandes de Lima, né? Vou chamá-lo de vô Fernandes, ele pegou e levou os carros de boi e os bois entregou na venda em pagamento. E esse evento fez com que a família depois se mudasse para São Leopoldo. Uma coisa importante, desculpe, eu confundi aqui, eles moravam nos Morretes e mudaram daí para Bertioga. Mais ou menos isso. E eu não conheço Morretes, lá só Bertioga, no Rio Grande do Sul. E daí o meu avô falou assim, olha, você sempre tem que ser honesto. Porque imagina se meu pai fosse um pilantra. Aquele carroceiro ia ficar parado ali até eu sair. E depois que eu saísse, ele dizia, olha, aquele lá é o filho do maior vigarista da região. E é uma história que eu lembro do meu avô, do pai dele, e eu sinto assim tão honrado por esta linhagem que eu vi. Mas no futuro, eu desejo, né, e oro que os meus filhos, meus netos, bisnetos e as outras gerações, porque eu não estarei aqui, mas de alguma forma, o diário é uma delas, eles possam lembrar do vovô Dé, que era um membro fiel da igreja e do Senhor, né? E um homem bom, que eu espero que eu seja. Muito bem, vamos voltar aqui. Já falei sobre diário, já compartilhei experiência pessoal, já deixei desafio. E nós vamos agora para a sessão 70. A sessão 70, ainda falando sobre esse livro que eles estavam compilando, né? Que era chamado na época Livro de Mandamentos, e depois o senhor chamou de Doutrina e Convênios. O profeta, falando de Doutrina e Convênios, do Livro de Mandamentos, né? Ele falou assim, o profeta está no cabeçalho dos 70, tá bom, irmãos? O profeta refere-se a ele como alicerce da igreja nestes últimos dias e um benefício para o mundo, mostrando que as chaves dos mistérios do reino de nosso Salvador foram novamente confiadas ao homem. Fim da citação. Que lindo, né? Então, Doutrina e Convênios, ele é o alicerce da igreja. E ele fala sobre os convênios, fala da organização da igreja, enfim. Irmãos, esse livro é um livro apaixonante. Na verdade, é a escritura padrão para todos nós. E aqui, vamos começar no versículo 1. Essa revelação tinha sido dada a Joseph Smith, Martin Harris, Oliver Calder, John Whitmer, Sidney Higgins, e William W. Fells. E daí o Senhor fala o seguinte no versículo 3. No versículo 3. Eu, o Senhor, indiquei-os e ordenei-os para serem os mordomos responsáveis pelas revelações e mandamentos que lhes dei e que lhes darei mais adiante. O 4. E um relato dessas mordomia deles exigirei no dia do juízo. Olha que interessante. O Senhor está dizendo que aqueles irmãos, Joseph e outros, eles eram mordomos aos quais tinham sido confiado as revelações. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui o contexto histórico disso, para que você possa entender melhor. Naquela conferência tinha sido decidido que eles fariam 10 mil exemplares, depois reduziram para 3 mil. E que esse livro de mandamentos seria impresso lá no condado de Jackson, no Missouri, 1.500 quilômetros de onde eles estavam, lá em Hyron, Ohio. Mas que esses irmãos deveriam providenciar a impressão, e aqui eles seriam como mordomos. Eles deveriam pegar depois de impresso, vender os livros, arrecadar os fundos. Esses fundos eles deveriam usar para manter suas próprias famílias, e o excedente ele deveria ser dado para o fundo geral da igreja,
como a lei da consagração que deveria ser vivida lá naquela época, no condado de Jackson, Independência, naquela região. Mais uma coisa importante, naquela época, para edificar Sião, o Senhor estava pedindo que eles vivessem a lei da consagração. Mas eles não conseguiram viver naquela época. E daí o Senhor deu uma lei menor, que é a lei do dízimo, que é 10% dos nossos vencimentos, que é uma lei preparatória para que possamos viver a lei da consagração, tá bom? Muito bem. E no 12, ele fala assim, ó, e aquele que for designado para administrar as coisas espirituais é digno de seu salário, assim como o são aqueles a quem foram dadas mordomias para administrar as coisas materiais. Lembra que tinha o bispo Eduardo Patrick, que ele é responsável por receber as doações, comprar as terras e imóveis, enfim, para o estabelecimento de Sião, lá em Independência? E ele se dedicava integralmente. Então, um exemplo, ele recebia uma porção para que ele e a família vivessem. Olha que coisa interessante no 14. Contudo, nas coisas materiais sereis iguais, e disto não reclamareis. Olha que interessante isso. E que todos, na lei da consagração, todos seriam iguais. Não significa que seria dada uma porção igual para todos. Se tivéssemos um casal, eles receberiam o suficiente para que um casal pudesse viver. Se fosse um outro casal com 5 filhos, seria o suficiente para que 7 pessoas pudessem viver. Seria assim, para que eles pudessem viver e o excedente que eles produzissem seria consagrado à igreja e consagrado entre todos para que não houvesse pobres em Sião. Lembra do livro de Moisés 7,18, se não me falha a memória? O Senhor chamou a seu povo Sião porque eram unos de coração e vontade e não havia pobre entre eles. Então esta era a lei, essa era Sião de Eloque. A lei da consagração lá era vivida. E isso que o Senhor tinha instruído para que fosse vivido lá no condado de Jackson. Bom, isso que eu dei o que está escrito nas Escrituras, esclareci, mas eu poderia voltar para o versículo 3. Ele fala aqui que esses irmãos seriam mordomos responsáveis pelas revelações e mandamento que lhes dei e que lhes darei mais adiante. Que são essas Escrituras que nós temos, irmãos, de doutrina e convênios. E quando eu estava ponderando sobre isso, e vendo que os irmãos tinham esta responsabilidade toda, eu fiquei ponderando na minha própria vida. Eu não fui designado para pegar os manuscritos, levar até William W. Fells, lá na tipografia da igreja, e imprimir aquele livro de mandamentos. Mas eu recebi nos meus dias doutrina e convênios. E ao ler isso aqui, eu fiquei ponderando que o Senhor também me fez de mordomo, responsável por essas revelações, para que eu possa aplicar isso em minha própria vida e viver o que o Senhor tem falado a seus profetas. E eu então gostaria de que você pudesse ponderar o seguinte: nós recebemos o Velho Testamento, o Novo Testamento, que são escrituras sagradas. Recebemos o livro de Mórmon, recebemos pérola de grande valor e recebemos doutrina e convênios. Todas são escrituras sagradas, formam um padrão estabelecido pelo Senhor para edificar seu reino e edificar Sião. Cada um de nós somos Sião. Sião é o puro de coração, não é assim? Então, cada um de nós somos Sião. E essas escrituras, elas edificam a nossa vida. Quer ver um exemplo? Algo que me marca muito. Quando eu fico olhando em todos os profetas, todos eles são extraordinários, maravilhosos, grandiosos, vidas exemplares, refletem a vida de Jesus Cristo. Mas tem alguns que chamam mais atenção por isso ou por aquilo.
gostaria de falar de Moisés. Moisés foi o grande legislador de Israel, o libertador de Israel, o símbolo de Cristo, como todos os outros, mas ele foi lá naquela época que Israel estava presa no Egito, e com o poder do sacerdócio, amando de Deus, de Jesus Cristo, ele invocou muitas pragas sobre o Egito, fez com que o povo saísse do Egito, mandou o poder da palavra que o mar vermelho se abrisse, e eles atravessaram em terra seca, e quando os exércitos de Faraó vieram, ele mandou que se cerrasse a água novamente, ele fez verter água da rocha, enfim, orou ao Senhor, o Senhor deu o maná, enfim, ele era um homem que falava face a face com o nosso Pai, com Jesus Cristo, né? Na verdade, Deus do Velho Testamento. E depois, o profeta que veio a suceder o profeta Moisés foi Josué. Eu imagino, eu não vivenciei isso, creio que nunca vou vivenciar, obviamente que não, mas eu imagino como deve ser para um irmão ser chamado, né, substituir um outro profeta. Mas de todos esses eu fico pensando como deve ter sido para Josué, substituir aquele grande profeta de Israel. E então Josué ouve do Salvador o seguinte conselho, você procura no livro de Josué, logo no começo, ele diz assim, ó, o Senhor, ele orientando o seu novo servo, né, o seu novo profeta de Israel, ele dá orientações de como Josué poderia ter sucesso para conduzir aquele grande povo e também sua própria vida, de sua família. E o Senhor fala assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer quanto a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Irmãos, o conselho dado a Josué, ele é o mesmo que é dado a cada um de nós, para pegarmos as Escrituras, examinarmos ela para conduzir nossa vida. João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O presidente Russell M. Nelson, profeta de nossos dias, ele tem orientado a cada um de nós que devemos estudar frequentemente as Escrituras. Um novo programa de estudo familiar das Escrituras foi instituído, que é o Vem Segue-me, que a família possa estudar. Irmãos, irmãs, eu sou tão grato que vocês ouvem essas aulas. Sou muito grato mesmo. Mas eu ficaria muito mais feliz se você lesse e estudasse com sua família, com seus filhos. Eu sei, eu sou pai de 5 filhos. Hoje o meu mais novo tem 30 anos. Mais um bebê, né? E o mais velho 40. Mas eu sei que às vezes é difícil com crianças pequenas. Exige muita determinação dos pais, exige perseverança, persistência, e você também tem que fazer isso de uma maneira agradável e das mais variadas. Eu lembro que nós pegávamos as Escrituras, todo mundo, e cada um lia um versículo. Às vezes um queria ler um pouquinho mais, e era uma forma de ler as Escrituras. Não líamos muitas coisas, porque eles cansavam. Eu lembro do Davi, meu genro, né, casado com minha filha Raquel, ele conta que quando ele serviu a missão, ele tinha um companheiro que ele sabia todas as histórias do Velho Testamento e do Novo. Sabia contar com detalhes. E daí o Davi, ele conta que ele ficava impressionado. Disse, nossa, você deve ter estudado muito, né? Eu disse, não. Nada disso. Os meus pais, né, pai e mãe, eles sempre à noite, quando eu ia dormir, ele me contava uma historinha. Só que ele pegava e contava as histórias das Escrituras, de Davi, Golias,
enfim, todas as escrituras. E ele ia contando as histórias, então ia contando as histórias. Agora o filho na missão sabia falar todas as histórias das escrituras. Que ideia linda, né? É pena que eu soube isso quando meus filhos já estavam todos na missão já e adultos, né? Mas talvez para você que me ouve, seus filhos sejam jovens ainda, crianças, e você pode fazê-los dormir contando histórias. Conta a história de Nefe, como construiu o navio, a história de Enos, que saiu para caçar na floresta e orou o dia inteiro e ouviu a voz dos céus. Conta, eles vão amar isso. E isso vai estar enraizado no coração deles. Enfim, irmãos, eu gostaria de ler novamente aqui. Os mordomos responsáveis pelas revelações e mandamentos que lhes dei. Convido você, como mordomo fiel, que possa se deliciar com o estudo das Escrituras frequente em sua vida, se possível diário. E assim você possa se enriquecer com a palavra de Deus. E daí seus pensamentos serão melhores, suas decisões serão melhores, sua vida aqui na terra será mais segura e você poderá caminhar a jornada da vida de uma maneira muito melhor do que todos os outros, tá bom? E eu deixo essa aula com vocês, com meu amor por cada um de vocês. Cuide-se, tanto física como espiritualmente. Física, faça os seus exercícios, dê uma caminhada, vá no médico regularmente, cuide da saúde. Mas espiritualmente também é tão importante, irmãos. Continue estudando as Escrituras, buscando o Senhor. Procura às vezes ler um pouquinho só, alguns versículos, e depois fica pensando durante o dia aquele versículo. Vem tantas impressões tão especiais e maravilhosas. Faz o testezinho, tá bom? E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo também. Tchau, irmãs, irmãos, jovens, crianças. Um abração para as crianças do Vovô Dé. Tchau para todos vocês. Cuide-se bem. Tchauzão.